Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do ILLcast. Eu sou o Vanderlei Borges, serei o host desse episódio e hoje nós vamos falar com um tema extremamente tocante que vai na essência do nosso instituto, que é Liderança e Liberdade, que é sobre a liderança. E para isso não tinha outra pessoa mais contagiante, até estava falando antes nos bastidores, a energia contagiante que tem dele para conosco e para todos que ele se relaciona. Omar Ghanem. Omar Ghanem, seja muito bem-vindo ao nosso ILLcast e hoje nós vamos falar de um tema que abarca toda a humanidade desde os primórdios, que é a liderança, né? É verdade. Primeiro, quero demais agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, Vanderlei, e dizer que não só o tema, né, mas o propósito deste trabalho que vocês fazem tem toda a conexão com aquilo que eu acredito, né, e com aquilo que eu realizo enquanto gestor, enquanto governante de instituições e de profissionais, né, nas mentorias e, por que não, obviamente, nas palestras, quando a gente leva conteúdo que busque, né, ou que busca tocar, né, e fazer sentido para os outros. E o tema, obviamente, de liderança é um tema que permeia as facetas da governança, né? Se a gente se entender que um bom líder é aquele que olhou para si e neste olhar para si ele entendeu que ele é líder de si, não necessariamente sendo um coordenador, supervisor, gerente, diretor, mas nós lideramos a nós mesmos, né? Em primeiro mote. Depois lideramos aos outros, né? Muitas vezes, mesmo sem o cargo, dependendo de como você se expressa, você toca, você sinaliza, dependendo das tuas características comportamentais, do quanto o outro confia em você, você está liderando, né? E por que não dizer que quando líderes somos, nós precisamos estar atentos às questões estratégicas, diretivas, sistêmicas do negócio, né? Então, eu vejo esse tema como um tema muito importante, a busca de resultados exponenciais hoje dentro dos nossos negócios, sejam de pequeno, médio, grande portes. Exatamente. E a gente acaba vendo a liderança, como você muito falou, né? Algumas pessoas pensam que é um cargo, né? Isso. E na verdade não tem nada a ver com cargo, né? A liderança começa como nós, como indivíduos, né? Como você muito explanou, nós mesmos, né? Isso. Que é o mais desafiador, né? A gente liderar a gente mesmo, né? É isso. E esse é o momento em que a gente tem que olhar para esse ponto, né? E eu acho que esse é o nosso bate-papo de hoje, ele trará muito disso, né? Porque é o trabalho que eu tenho feito e tenho entendido, né? O quanto, Vanderlei, a gente está olhando os movimentos, né, globais, o quanto a adaptação a novos cenários, a novos horizontes, o quanto o estudo, né, e a composição de você olhar naquela tríade, né, da disrupção, da inovação, da criatividade, nós precisamos embarcar no nosso DNA, independentemente do cargo que eu ocupe, para não fazer com que muitas organizações de grandes movimentos, como Xerox, como a Atari, a BlackBerry, né, e várias outras, que deixaram tudo passar, né, as mudanças passarem, as transformações de lado, e não embarcaram de uma forma a se estruturar nas possibilidades de acompanhar ou, quem sabe, puxar, né, mercado, puxar cliente, consumo, puxar cadências internas, né, para esse tripé, então, inventivo, inovativo, criativo, que a gente precisa, obviamente, buscar enquanto seres humanos organizacionais, né, seres humanos de mercado. Então, esse é o grande ponto de atenção. E aí a gente tem que olhar para dentro, né? Porque, se você me permite, né, o mundo hoje, ele é um mundo em que a gente pilota um momento não muito confortável à comunicação. É um mundo em que nós vivemos um momento da ansiedade, do não linear e também da fragilidade. E com isso, o que nós precisamos? A gente precisa entender se o mundo está
frágil, nós precisamos nos fortalecer. E de que maneira? Se o mundo não tem uma determinada linearidade, como é que a gente entrega uma jornada mais retilínea, uma jornada mais precisa, mais coesa? Se o mundo está ansioso, né? Será que é na paciência? Será que é na racionalidade? E se o mundo não tem compreensão, de que maneira nós buscamos entregar, né? Faremos a busca, então, de uma comunicação, de uma troca, de uma interação que inspire os outros à ação e ao resultado. Eu tenho até dito bastante que, para mim, hoje, comunicação efetiva ou um profissional que traz e trabalha com uma comunicação de verdade que impacte, ele traz lucro líquido. Exatamente. Isso para mim está muito claro, né? Quando a gente não entende que comunicação deixou de ser só uma mensagem, mas ela tem que trazer este movimento à ação e, por que não, ao resultado, né? A gente começa a entender que sem resultado a gente não caminha. Então, a brincadeira aqui, né? A metáfora é trazer o lucro líquido, né, misturado nessa composição. Mas nós estamos vivendo esse momento em que, se nós não nos atentarmos a estas características, possivelmente nós deixaremos muita coisa passar e mais, nós poderemos não estar mais atuando dentro de alguns anos se nós não nos moldarmos, né? E eu acho que você traz nos bate-papos que a gente tem, né, sempre aquela amálgama da adaptação. Né? Se você não estiver adaptado, ou melhor, puxando novos cenários, você possivelmente estará fadado ao insucesso. Essa questão da adaptabilidade hoje em dia, eu acho que desde a história da humanidade, eu acho que nunca fez tanto sentido como agora. Né? Hoje nós estamos com uma comunicação descentralizada ao extremo, porque Perfeito. Todo mundo consegue ter acesso na sua palma da mão a informações do mundo todo. Perfeito. Em todas as línguas, em todas as culturas. Então, o papel do ser humano como indivíduo e como líder de si mesmo, e obviamente como nós, líderes das nossas organizações, a gente precisa ter essa adaptabilidade até para a gente enxergar as oportunidades ou ameaças dos nossos negócios também. Né? Com certeza. Então, aqui a gente está justamente trazendo a responsabilidade para o eu. Exatamente. Né? Você está colocando isso. Isso, né? Exato. E é esse o ponto que eu acho que a gente precisa chamar a atenção. Porque às vezes a gente trabalha dentro de uma organização e acredita que meu chefe, meu líder, tem que buscar fazer com que eu me transforme. O conteúdo, ele está democratizado. Né? E você está bem colocando. O conteúdo está aí para todo mundo. Então não é mais de conteúdo que a gente está falando. Não. Né? Que conteúdo? Que perguntas buscar? Né? Que prompts criar? E mais, o que fazer com este conteúdo? Exatamente. Né? O que se apropriar e por que se apropriar, com que intuito, né? Com que propósito. Então, nós estamos nessa era, né? Em que a democracia, o conteúdo já foi, né? O conhecimento já foi o grande recurso de diferenciação, né? O poder estava no conhecimento, isso há muito tempo. Hoje, o poder está no resultado, na ação. Então, nós precisamos entender nesta lógica que o resultado é fruto do seu ânimo à ação por intermédio do conteúdo. Um dos meus trânsitos profissionais está direcionado à manutenção de uma escola de pequenos. Né? Então, nós estamos trabalhando com a educação infantil e o que a gente tem visto, as escolas e a educação no globo, ela exigiu já há alguns anos que o conteúdo fosse sim uma peça importante de desenvolvimento e formação. Mas nós precisamos desenhar justamente o comportamento também com o conteúdo. Porque se eu só ensino conteúdo e não a análise crítica, o senso crítico, o senso do questionar, do correr o risco e calcular, ou correr o risco calculado, eu não terei possivelmente um mercado daqui para frente, né, que questiona necessidades
que se questiona padrões, que se questiona movimentos, né? E a criança sai de uma escola adolescente sem saber fazer perguntas, né? E aí eu lembro, Vanderlei, que quando nós estudávamos, né, a gente respondia mais do que perguntava. Exatamente. Né? A gente pouco, inclusive, enfrentava possivelmente situações de você apresentar alguma coisa, de você discursar, de você, de verdade, né, ir ao palco da sala de aula para as apresentações. E hoje é justamente o que as escolas buscam trabalhar, né? Colocar o estudante no centro para que ele tenha essa possibilidade da pergunta. E isso vem para o palco profissional. Se nós que aprendemos um pouco diferente não entendermos que este aprendizado tem que estar colado conosco, geração X aqui falando, né? E geração Y a mesma coisa, né? Que já está aqui no mercado conosco há um pouco de tempo, mas a gente de verdade tem que se provocar, estimular a fazer perguntas. Eu tenho dito nas mentorias e nas palestras que quando você participa de uma reunião, de um alinhamento coletivo, colegiado, quando você está na presença de outros, você obrigatoriamente, quando participando, você tem que abrir a boca. Né? Você tem que falar. Gostei, concordo, não concordo, tenho isso aqui. Você tem que divergir para buscar a convergência e não o conflito, obrigatoriamente. Porque se eu estou participando e não questiono e não coloco aquilo que eu penso e acredito, você está ocupando um espaço e o teu espaço de forma desnecessária. Estamos jogando teu tempo ali, teu recurso, tua energia, tua grana na lata do lixo, né? Então é importante também, Vanderlei, a gente entender o quanto o eu precisa estar atento a esta questão da adaptação, mas mais do que isso. Eu não posso só esperar para me adaptar. Quem sabe eu deva puxar. E o puxar tem muito deste embalo da própria comunicação. Eu preciso me comunicar. Eu preciso dizer, tô aqui, né? Olha que legal, sabe? Eu preciso estar e viver de uma forma, obviamente, ativa, né? Se eu tô aqui, vamos puxar, né? E se a gente percebe que tem alguém que está mais calado, puxa este alguém, né? Porque se ele ali está, ele tem que trazer também a crença do que ele acredita, porque é na troca e nas conexões que a gente tem redesenhado processos e, obviamente, resultados, né? Entregue resultados de uma maneira diferenciada. Exato. Hoje em dia, a atitude do indivíduo nunca teve tão latente como necessidade, né? Nesse mundo tão multifacetado como nós estamos hoje, com várias tecnologias, várias inovações, que inclusive a gente não consegue nem terminar de aprender uma coisa, já está vindo outras coisas, né? É isso. A gente precisa ter a atitude de, primeiro, reconhecer que a gente precisa se adaptar, reconhecer que a gente precisa aprender, questionar e fazer as perguntas, né? Isso. E isso ninguém faz pela gente. A atitude tem que vir de dentro para fora, né? Parabéns. Como você vê isso? Parabéns. Ali atrás, nós falávamos que um ser competente, ele tinha conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, ele tinha que buscar o saber, ele tinha que vir para o palco, né? Então, ele tinha o conteúdo, ele tinha que ter a habilidade, a execução, quer dizer, o excelente mão de obra, mas a gente precisa de alma de obra, né? Atitude de obra, atitude que venha para o palco, né? Mostrar o porquê nós estamos aqui. E é bem isso, né? Nós continuamos assim. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber fazer e a gente precisa tirar a bunda da cadeira, né? E não esperar, né? E eu acho que é muito disso que você está trazendo. E eu diria que nos dias de hoje nós precisamos também, para sermos um profissional competente, nós precisamos buscar a inovabilidade. Que eu acho que é o ponto que eu estou trazendo aqui desde a primeira fala. É inovação com constância. É inovação perene. Por isso, inovabilidade. Quer dizer, eu tenho que buscar entender de que maneira eu redesenho meus processos, meus procedimentos, meu produto, meu negócio, a facilitar a vida do outro,
do consumidor, do cliente, do meu time, né? Então esse espírito é o que a gente precisa construir a todo momento. E mais, nós precisamos também, além da inovabilidade, entender que um cara que é competente, além do conhecimento, habilidade, atitude e inovabilidade, ele precisa resultar. Exato. Então não adianta eu dizer que eu sou bom se eu não trouxer resultado. Não adianta eu falar e não fazer e não resultar. Então, não adianta eu ficar estudando, né? Eu tenho alguns amigos que fazem um curso, depois fazem uma outra pós, depois fazem mais um curso e não aplicam. Então não adianta ter só o conhecimento, né? E não adianta só ter o conhecimento e aplicar sem que você esteja movido a aplicar de uma forma constante. Esta atitude de trazer a entrega constantemente, mas mais do que isso, é continuar estudando e buscando no estudo ou na conexão com outros, fazer perguntas para mexer no status quo, naquilo que é o nosso, é a nossa rotina, para que a gente possa distribuir resultados diferentes. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar aqui contigo, né? Trazer isso à tona. E mais do que isso, nós estamos vivendo um outro momento que a gente precisa, obviamente, falar, que é o momento em que a gente está trazendo a tecnologia a favor do humano, né? Então, lá no passado, Vanderlei, nós tínhamos muito aquela proposta de o Human for Tech, né? Humano para a tecnologia. Então, o humano desenvolvendo a tecnologia, né? E agora a gente está invertendo, nós já invertemos. Agora é a Tech for Human, né? Por quê? A tecnologia embarcou em nós. Eu lembro que há praticamente 3 anos, e você já ouviu isso de mim, né? Eu estudando com meu filho a tabuada, o Theo tinha 7 anos, e nós estávamos lá no 3x3, 9, papai, depois 4x4, 16. Quando eu perguntei 4 vezes 8, quanto é, né, filho? Ele, Alexa, né? Quanto é, né? 4, né, vezes 8, são 32. Né? E Alexa respondeu. Naquele momento, isso há quase 3 anos, eu já entendi que nós não estávamos, na minha concepção, vivendo uma era digital. Nós já estávamos na pós-digital. E eu já precisava entender, enquanto pai, enquanto mentor, enquanto CEO, como nós deveríamos embarcar no nosso contexto a inteligência artificial, a tecnologia, em prol de novos resultados. E o que eu precisaria fazer para me entregar de uma forma não só a aceitar, mas buscar me desenvolver para continuar, quem sabe, sendo alguém que pudesse mover um time, uma agenda, uma casa, uma educação dentro de casa, uma educação corporativa. E aí eu fui entendendo, e a gente está entendendo, né, que aqui nos estudos dos humanoides, a gente precisa sim embarcar tudo na tecnologia, aquilo que a gente conseguir, então a utilização da inteligência artificial, né? Eu tenho dito que praticamente tudo que eu tenho feito, eu busco por intermédio de perguntas, de prompts, né, que tragam um pouco de profundidade. Eu gosto muito de misturar dados com as perguntas ou um estudo e tentar fazer com que exista uma interpretação para que eu possa enxergar o que de resposta me veio e buscar entender se faz sentido ou não para mim e se eu consigo incorporar aí uma história, alguma coisa que eu estou vivendo, mas eu não posso mais deixar de lado a utilização de ferramentas tecnológicas que nos permitam a sobra de tempo deste recurso precioso para que eu entregue mais humanidade, mais atenção, mais alma aonde quer que eu esteja. Né? Então, por exemplo, me pediram dias atrás para desenhar um discurso. Ferrugem total, né? Há muito tempo que eu não desenhava um discurso. Mas a ferramenta desenhou para mim.
Né? Então, em 3, 4, 5 segundos, depois de um prompt pronto e um enter, né? O discurso veio pronto. O que eu fiz? Eu peguei aquele discurso, olhei o discurso e disse, faz sentido, mas não na totalidade. Então, eu troquei palavras, expressões, eu coloquei uma história. Agora, com tudo aquilo, eu tinha ganho muito tempo. E com aquele tempo, eu fui estudar o discurso, para que no momento em que eu estivesse discursando, eu não estivesse tão preso ao texto, mas eu estivesse conectado de verdade com quem escutando estava, para que a minha energia, a minha alma estivesse presente no discurso. Então, ali foi um presente para mim também, né? De descoberta, né? O quanto a gente precisa não só estar aberto à utilização, mas mais do que isso, o quanto a gente precisa entender os benefícios. Porque a concorrência está fazendo, está usando, está todo mundo usando, né? Inteligência artificial. E é uma das formas hoje de aprendizado, né? Que é outra grande mola aqui do que a gente precisa conversar, né? Se eu não entender que o que eu faço hoje me trouxe até aqui e não me levará até a qualquer coisa que eu quiser acreditar, eu vou estagnar. Então a gente precisa estudar. Só que, de novo, o estudar precisa ter um porquê, precisa ter uma finalidade, uma proposição, e a gente precisa, obviamente, fazer isso de uma forma constante. Só que o estudo com aplicação. Né? Para resultado. Exatamente. Perfeito. Para buscar resultado, né? E quem sabe resultados exponenciais. Né? É bem isso, essa é a linha. Então, eu tenho estudado muito com os nossos times a questão da ambidestria. Né? O ser ambidestro é aquele que, citando aqui, obviamente, um exemplo, é o que consegue escrever com a direita e escreve também bem com a esquerda. Né? Então, ele tem as duas boas movimentações. E na linha organizacional, o ser ambidestro, Vanderlei, é aquele que ele tem conseguido olhar o hoje com efetividade. Então ele tem os processos descritos, ele tem um entendimento do time, ele tem um time engajado, ele é um cara visionário, olhando para resultado, entregando então nesta visão os resultados. Ele é um cara assertivo, ele é efetivo, eficiência mais eficácia, ele entrega, ótimo. Só que ele está estudando os próximos passos. Ele disponibiliza ali, quem sabe, 5, 10% do tempo dele do dia para olhar para frente. Então ele criou um comitê, ou sem comitê interno, ele criou dentro dele possibilidades de ele estar sempre questionando, estudando, visitando, fazendo benchmarking, conhecendo outras situações. Porque hoje a concorrência é invisível. Né? A gente não está mais concorrendo muitas vezes com o mesmo produto de um outro fornecedor, mas sim com transformações invisíveis. A concorrência vem do lugar que a gente nem imagina, né? Nem imagina. A gente, aqui na cidade onde a gente vive, nós estamos com uma startup que cresce de uma forma exponencial, trabalhando com motoristas, criando praticamente um desenho de um cenário de quase colocar, né, o motorista dentro de um processo de uberização. Né? E eu estou brincando aqui com a palavra uberização, mas é para a gente entender aonde nós estamos. Né? E, de uma certa maneira, a gente tem aí outras ferramentas que a gente tem se utilizado e que vieram para, né, quase que ceifar. Né? Por exemplo, o caso da Blockbuster. Né? E eu tenho falado muito disso. Né? Eu estive no Alasca há uns 2 anos, em uma expedição com a família. Nós ficamos alguns dias lá, e aí viagem de ônibus, de trem, depois de navio. E numa das passagens, numa cidade, o ponto turístico da cidade era a última loja da Blockbuster no globo. E o Theo estava com 8 anos.
E aí eu levei mais tempo para explicar O que era? E é muito legal, porque hoje a gente vive um outro mundo, né? E os produtos que a Blockbuster entregava, né? E continua entregando lá, eles hoje estão desenvolvidos num outro formato. E é disso que eu estou falando. Se nós não tivermos essa veia da ambidestria, se nós não nos oportunizarmos conexão com papos disruptivos, pessoas com cabeças abertas, esse mundo que está extremamente, como muito bem você colocou, né? Totalmente pronto para novos negócios, a gente está fadado em sucesso. Então o ambidestro, ele olha para o hoje, mas ele se propõe, ele se estimula a olhar, estudar o amanhã. E sempre com perguntas, né? Eu acho que você colocou muito bem a importância de fazer as perguntas hoje na atualidade. O líder da atualidade e do futuro é aquele que consegue fazer as perguntas, né? E às vezes a ausência dessa reflexão das perguntas nos gera um pouco de ansiedade, né? E ansiedade é medo, né? Então, como que a gente consegue visualizar ou suavizar essa extrema ansiedade que nós estamos passando? Excelente. Porque nós estamos numa atualidade hoje que pegou todo mundo de calça curta, muita gente, né? Sim. A maioria foi. Sim. Porque veio muitas mudanças de repente e mudou totalmente, né? Isso. Como que a gente consegue suavizar essa ansiedade Legal. dos líderes de hoje e obviamente, preparar isso para frente? Legal. Né? Eu vejo, Vanderlei, assim, que tem dois pontos aqui na sua fala. A gente precisa trazer a questão das perguntas e a questão da ansiedade. Eu não vejo não só como perguntas, mas posicionamento, né? Eu tenho, abre aspas aqui, chamado a atenção das pessoas com quem eu trabalho, que muitas vezes nós estamos numa agenda e quando essa agenda termina, tem gente que ainda trabalhando comigo diz assim: eu devia ter falado, mas eu não quis falar durante... Imagina o que eu faço com esse ser humano, né? Puxão de orelha. Mas eu tenho encontrado pelo menos uma situação por semana ainda, e cultura você não muda de uma hora para outra, né? E eu também, obviamente, não sou perfeito, né? Mas aqui na posição que eu estou nesse momento, eu preciso te trazer aquilo que na crença eu acredito que nós devamos entregar, né? Então eu tenho chamado muito atenção e eu tenho dito para o meu time, né? Quando eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim. Mas o cuidado se você tiver qualquer coisa para falar, que você fale. Se você tiver qualquer questão para perguntar, porque não claro algo ficou, ou na dúvida, né? Ou com dúvida você está, você tem que perguntar, você tem que se posicionar. Porque é assim que a gente se expõe, é assim que a gente fica conhecido, é assim que a gente é corrigido, e é assim que a gente se desenvolve e chama atenção a um processo, inclusive, de desenvolvimento dentro de uma instituição. Agora, se eu sou um cara que estou sempre assim, fechado, esperando para ver se vai por aqui, se pega fogo, né? Resultado algum. Perfeito? Resultado nenhum. Agora, o momento que a gente vive é um momento de desgosto emocional. Exato. Né? Por quê? A concorrência com o profissional do lado. O mercado que aparentemente na concorrência mercadológica está entregando mais, está fazendo diferente, está sendo mais rápido. A inadimplência está coexistindo, economia política interferindo. Às vezes é o goela abaixo, né? Que é um grande trabalho de vocês aqui, né? Essa questão do estar, né, tranquilo e ter essa liberdade, né, para usar. Então, tudo isso faz com que a pressão ou na pressão eu pilote o meu profissional de uma maneira, às vezes, mais fechada, né? Então, a gente, de novo, assim como a questão de você projetar na cultura o estímulo ao questionar, né, ao trazer os pontos, a ansiedade precisa ser trabalhada como quesito também cultural. Né? Então,
Você tem que chamar para um feedback aquele que aparentemente está diferente, que se apresenta nervoso, que quer entregar, mas não consegue entregar. Então, eu tenho utilizado no meu dia a dia algumas ferramentas como o alinhamento, né? Toda semana eu estou com profissionais para alinhar aquilo que a gente, então, fez destes últimos dias, dos combinados que tivemos. Vamos olhar o teu hoje, como é que você está e o que a gente vai construir para os próximos dias. Então, eu estou numa esfera já quinzenal. Então, a cada 15 eu tenho um alinhamento com aquele profissional. Mas isso começou a cada semana. E quando eu alinho o outro, ou a sistemática para o outro, eu estou alinhando a minha sistemática de fazer gestão. E quando eu alinho, seja no coletivo ou melhor no individual, eu estou dando a oportunidade de você, de verdade, me conhecer e conhecer a essência de um trabalho que possivelmente deva estar puxando a organização para os seus norteadores estratégicos, né? Porque o líder de uma companhia, ele pratica a missão, né? Ele está entregando a missão do negócio todos os dias. As características que ele tem são aquelas que a gente valoriza enquanto valores institucionais e ele ruma a sua gestão em prol de uma visão. Então, se o líder tem, obviamente, e for um bom líder consciente, ele tem isso embarcado nele e é isso que ele precisa entregar nos alinhamentos com as suas pessoas, né? O como nós chegamos lá, o como nós devemos no hoje entregar e que características que eu preciso entregar. E aí você vai dizendo para o teu profissional, olha, nós estávamos numa agenda essa semana e eu vi 2 ou 3 oportunidades para você como tarefa de casa. E eu quero entender contigo, eu não levei para lá porque a gente estava focado em outras questões, mas eu quero entender contigo se faz sentido ou não. Deixarmos isso aqui como tarefa. E você tem os 15 dias, né? Daqui mais 2 semanas você tem os 15 dias para me trazer, quem sabe, ou já um desenho de jornada, ou uma negativa dizendo, olha... Então, essa cumplicidade, este espírito de troca e mais... O embasamento, ou melhor, a base da gestão, que é a confiança, você tem que entregar individualmente para cada um dos profissionais que você trabalha. E se não individualmente, porque o teu time é grande, você tem que entender quais são as peças fundamentais que chegam nas pessoas que estão no teu time. Né? Então, buscando descascatear a forma de fazer gestão de uma maneira em que os teus liderados façam com que, de verdade, esta composição de norteador estratégico esteja lá na ponta e os alinhamentos aconteçam. Eu tenho buscado mostrar isso com bastante força de que só vem resultado hoje com alinhamento. Né? Não existe possibilidade de nós entregarmos resultados se a gente não estiver na recorrência, seja ela qual for, conversando sobre o que foi feito, como foi feito, que entregas fizemos e o redesenho para os próximos dias. Mas mais do que isso, tem uma outra questão que eu tenho chamado muito a atenção das pessoas. A gente espera muito pelo líder, né? E vou repetir isso aqui. Mas hoje em dia, se nós tivéssemos na sagacidade a possibilidade de entender que o cuidado com o seu líder, ele pode evocar resultados diferentes também, porque quanto mais eu cuidar do meu líder, possivelmente o meu líder terá mais recursos, energia, tempo e grana para cuidar da organização e, na consequência, cuidar de nós. Exatamente. Então, tem uma troca de postura e comportamento mental, né? Atitude comportamental, e entender também que eu, enquanto líder, não só preciso cuidar de mim, cuidar do coletivo, cuidar do mercado, mas por que não cuidar do meu líder também? Que está dentro do capítulo coletivo, né? Quando eu faço liderança do entorno, eu também posso, né, cuidar do meu líder, obviamente. Mas isso não está claro para as pessoas e muitas vezes quando eu trago isso, as pessoas param. Né? Mas se a gente no fundo for pensar, é muito disso. Né? Porque se você parar de tirar o seu líder de um contexto, por causa de uma fofoca, de uma briga, de um conflito, de uma não entrega,
Pô, será que não dá para a gente endereçar ao líder os assuntos que de verdade seriam para, na questão mais tática ou estratégica, levar? Eu acredito que sim. Né? E às vezes a gente acaba embaralhando, e eu te diria, eu também estou aprendendo, né? O como fazer isso. Mas é essa prática que traz para a gente a tônica de começar a perceber que os resultados vêm. Então eu preciso aprender mais e eu preciso me estimular a olhar este tema como tema precioso da governança atual. Bacana. Você tocou num ponto muito importante, que é inovador, inclusive, que é essa tratativa de cuidar do líder como um agente do seu time, né? Isso. E isso hoje em dia é praticamente com excesso de informações, excesso de ruídos, né? De ruídos, acaba perfeito. tirando o líder totalmente do seu eixo principal, que é tocar a empresa de um movimento estratégico, né? Isso. Vamos explorar um pouco mais esse tema, porque é um tema, eu acho que extremamente carente para todos nós. Isso, e é mesmo, né, Vanderlei? O que a gente tem visto é o seguinte: no momento em que a gente entende o porquê lá eu estou, né? Ou o porquê dentro desta empresa eu estou, eu preciso desdobrar em mim ou na minha estratégia as ações, né? Então, o que eu tenho que aqui fazer? E até onde eu posso ir, né? Então, quando a gente diz que a gente precisa aculturar, a gente precisa entender, antes de querer fazer no entorno, a gente precisa entender do eu. Né? Putz, então eu estou sendo contratado. Foi muito interessante quando eu tive a oportunidade de ser contratado pelo instituto que eu estou, né? E num dado momento o CEO, né, o CEO da organização, o presidente do conselho de administração, ele estava me entrevistando, né? Então vieram várias perguntas, a gente ficou 60 minutos mais ou menos conversando, e ele terminou a entrevista de seleção, e eu achei as perguntas assim extremamente propositivas, né? Buscando entender de mim, de que maneira eu entregava e pensava o desenho a entregar resultado, né? E muito do que você trouxe aqui numa das tuas falas, quer dizer, tem que chegar no resultado, né? E eu recebi essas perguntas de uma forma a entender que um grande capítulo, possivelmente, do meu trabalho seria resultado, né? E seria mexer com o resultado, né? Era uma organização que estava num desenvolvimento, numa ascendência, mas ele entendia que a gente precisava continuar desenvolvendo e, quem sabe, trazer resultados diferentes, resultados melhores. Ótimo. Terminadas as perguntas, eu perguntei para ele: o senhor tem mais 60 minutos? Ele disse: eu tenho. Por quê? Eu queria lhe entrevistar. Por quê, Vanderlei? E essa é a nova mentalidade, né? E atitude, inclusive. E atitude, perfeito, né? Que eu gosto de mostrar para as pessoas, né? Se não está claro, ou se não estava claro para mim, atividades, funções, expectativas, vai ser difícil eu conseguir desenhar uma entrega razoável e, quem sabe, algo disruptivo. Então, antes de eu pensar em liderar o outro, eu preciso entender o que eu devo fazer, quais são as expectativas em cima daquilo que eu preciso entregar, o porquê disto, certo? O porquê que a gente está fazendo o que está fazendo, para que daí no meu convencimento / entendimento e aí pertencimento, eu consiga, por intermédio da credibilidade, confiança no outro e com o outro contigo, eu consiga fazer com que este trabalho ele tome força, corpo, vontade, desejo dos outros perante as entregas que eu estou combinando com a instituição, a organização, comigo. Né? Então, se eu entendo isso, e eu entendo até onde eu vou e o porquê, fica mais claro eu entender também que eu não preciso a todo momento
consultar, informar, questionar o líder. Mas mais do que isso, eu preciso conhecer perfil também de quem comigo está, do meu líder, do meu time, para que eu possa também, nos melhores momentos ou com as melhores pessoas, trazer desafios, oportunidades, conversas, misturar pessoas diferentes para projetos distintos, né? E a gente tem trabalhado muito isso com os times multi, né? Os pluris, que têm comportamentos diferentes, que têm competências distintas, capacidades distintas, né? Então, de uma forma muito exponencializada. Mas o cuidado é esse. A partir do momento que eu busco entender o porquê ali estou, né? E até onde devo chegar, e se eu conseguir, por intermédio de uma maestria de gestão de gente, da minha gestão e do próprio time, eu possivelmente comece a deixar de levar, né, assuntos mais técnicos / operacionais a quem de verdade precisa estar no estratégico, né, e nos puxando. No meu cargo, né, eu tenho, em um dos meus cargos, obviamente, eu tenho conselheiros que estão driblando as suas agendas, inclusive voluntariamente, e pensando no futuro da organização, né? Entendendo hoje, mas pensando o futuro da organização. E eu preciso também estar aberto para que eu entenda que, enquanto executivo, né, eu estou lá para executar e eu tenho um baita de um presente no aconselhamento, né? Profissionais que com experiência estão olhando os próximos movimentos. Mas eu em poucos momentos eu devo ficar levando, né, no operacional questões do dia a dia. Que eu estou ali justamente para executar, para fazer acontecer. Então esse drible ele precisa ser entendido. Aonde quer que você, no cargo que você está, você se desenvolver e você entregar, né? Então, é aquela crença, né? Putz, eu vou resolver com o meu time aqui isso de alguma maneira. Mas na dificuldade eu posso até consultar, né? Mas não é consultar a todo momento. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Mas a gente entendendo o que de verdade a gente precisa fazer. E nessa tua fala, a gente volta na essência do que eu acredito, e você também, sim, do líder, que é a atitude e a responsabilidade do indivíduo. Isso você colocou muito bem. É isso. Na sua autorresponsabilidade, de você saber o que você é, do que você tem, o que a instituição espera de você. Isso. E de forma bem consistente, desdobrar isso para o seu time, para você não ficar toda hora levando as coisas. É isso. Fantástico, fantástico. De novo, né, Vanderlei? Tem gente com os braços cruzados esperando a coisa acontecer. Exato. E hoje em dia não tem mais espaço, não tem tempo para isso. E tem muitos que já entenderam isso e descruzaram e estão vindo para o palco. E nós, enquanto líderes do hoje, do amanhã, né, porque o hoje é o amanhã, né, olhando para essas diversas possibilidades de futuros, né, a gente precisa dizer para o time: venha comigo. Esteja aberto, abra a boca, fale. Não gostou? Fale que não gostou. Existem maneiras de você se colocar e se comportar. Né? Você não precisa dizer não concordo. Mas colocar, olha, na minha visualização, a minha história, a minha essência, eu sempre acreditei nisso aqui. Agora, gente, não existe mais espaço para boca fechada, para corpo fechado, né? Eu tenho chamado a atenção, eu estou palestrando, às vezes tem gente que está de braços cruzados, ou é frio, né? Ou é receio, e daí eu brinco, né? Porque eu transitei e transito na saúde há muito tempo, né? Mas transitava no atendimento de um laboratório de análises clínicas, né? E de vez em quando a gente tinha uma seringa no bolso, né? Fechada, lacrada, obviamente, né? Mas eu falo, olha, hoje eu não trouxe seringa, eu não vou fazer coleta de sangue, pode descruzar os braços, né? Porque a gente não pode encontrar na humanidade que produz e que quer entregar resultado pessoas que não estejam abertas. Ah, mas eu sou introspectivo. 2 trabalhos. Dizer que é e se mover a trabalhar de uma forma a pelo menos se colocar. Eu sou introspectivo, mas eu tenho que, no meu senso, não só analítico, porque eu sou das exatas, ou de verdade eu
você vai ter que trabalhar, porque a gente precisa te escutar. Você tem muita coisa que na tua introspecção fica só com você. E as organizações precisam também do introspectivo, porém de uma certa maneira falando. E às vezes nós, enquanto líderes, também existem os líderes que dizem: aquele cara lá é muito bom, mas ele pode roubar o meu lugar, então deixa ele lá. Então tem isso também, né? E quem não entender, Vanderlei, que a sucessão é a sua mola propulsora ao seu desenvolvimento e ao seu sair daqui para ir para outro lugar, está fadado em sucesso. Né? Então, de verdade, o quanto nós deveríamos, nós enquanto líderes, nós deveríamos buscar, e líderes, de novo, não de cargo, mas nós deveríamos entusiasmar o outro a ocupar outros espaços. E quem sabe o meu espaço, inclusive. Né? Ensinando os outros a, por que não, vir para cá, onde eu estou, e me dar a oportunidade de fluir para outros desafios e outras oportunidades. Exatamente. Você falou uma essência muito importante, essa questão da fluidez de mobilidade, né? Nós estamos indo para o quase final, aproveitando esse gancho, né, dessa fluidez e de construir o espaço para os outros. Né? O próprio Instituto, na realidade, ele nasceu com esse propósito de formar as futuras lideranças da nossa região. Né? Qual que seriam, para a gente ir para o encerramento, né, os líderes do futuro? O que você enxerga hoje? Claro, o mundo está tão dinâmico que tá difícil de a gente acertar. Mas na sua visão hoje, quem que será o líder do sucesso do futuro? Então, vamos colocar alguns pontos aqui e te agradecer pela pergunta, que eu acho que essa é uma pergunta de milhões, né? E eu vou trazer aquilo que eu acredito. Se nós estamos entendendo que, por intermédio da tecnologia, da inteligência artificial, muitas das nossas ações serão embarcadas neste processo, nos restará perfil comportamental. Nos restará a entrega de uma humanidade, a entrega de um desenho comportamental. E é nisso que eu quero chamar a atenção. O quanto, de novo, eu, enquanto líder do eu, líder do outro, líder de mercado, estou estudando comportamento. E leia-se, comportamento é uma composição, né? De a gente entender que o estudar é uma atitude comportamental. Né? Esta questão ambidestra é uma atitude comportamental. Do buscar disrupção é uma atitude comportamental. Mas não só isso. O quanto eu consigo desenvolver o meu time para ser mais racional ou racional em cima da emoção. Então, para onde eu olho, Vanderlei? Nós precisamos misturar dois grandes componentes aqui. Uma visão crítica analítica com uma roupagem de comportamento. Porque nas nossas decisões, cada vez mais, no meu entender, a gente precisa buscar o dado e a informação, nós precisamos fazer as perguntas certas para que as decisões sejam tomadas embasadas. Com base, com estudo, com direcionamento, com fato, com dado. Esse é um ponto. Agora, as decisões, elas precisam vir com uma proposta de nós olharmos para os outros e dizer: eu acredito nesse cara. Eu acredito nessa empresa. Eu acredito nesse desenho. Nem sei porque eu acredito, mas eu acredito. Então, é muito nessas duas esferas. Né? Eu poderia trazer várias características que eu acredito, mas estas, na minha composição racional e no que eu estou desenhando enquanto líder do eu, líder do outro e líder de mercado, eu estou olhando para aonde nós vamos nos embasar. Com que dado, com que fato, com que história, o que a gente escreve, como é que a gente decide? É só no empirismo? Acho que, acredito que, né? E mais, a gente tem que olhar para o nosso desenho comportamental. Não dá para a gente não vir para o palco sem alma, sem energia, sem crença, sem olho no olho, sem vontade de fazer, sem amor pelo que faz, que é isso que vai, obviamente, traduzir os próximos resultados da humanidade. Fantástico, fantástico. Eu gostaria de agradecer muito o seu tempo. A gente poderia, com certeza, poderíamos aqui e teríamos conteúdo e essa energia é contagiante de a gente ficar muito mais tempo aqui, né? Mas o tempo tá apertado, eu sei que você tem a agenda depois.
Omar, muito obrigado pela sua Que disponibilidade, honra. seus Legal. ensinamentos. E a gente fica muito agradecido, nós, em nome do Instituto, de você fazer parte da nossa história. Que legal. Já esteve conosco em Sim. vários outros momentos. Então a gente fica muito honrados, inclusive, de ter referências, de ter parceiros e construir a nossa história juntos. Né, com líderes de excelência como você e com tantos outros que estão vindo nos apoiando. E eu acho que esse foi o grande aprendizado do Instituto, para mim pelo menos. Sim. O objetivo nosso lá no início, e ainda é construir os futuros grandes líderes da nossa região, como instituições privadas, Sim. seja se sair político, ok, mas Sim. esse não é o objetivo. Líderes empresariais, líderes institucionais, Isso. educacionais, não importa, Isso. líderes Legal. de excelência no futuro. E a gente acabou aprendendo nessa jornada o quanto de gente boa tem para nos ajudar. Então isso aí é fantástico. Nossa, acho que o maior aprendizado meu particular é esse. Que legal. E eu fico muito agradecido e às vezes até emocionado. Sim. E uma responsabilidade que acabou aumentando nas minhas costas dessa responsabilidade e de ter tanta gente boa nos ajudando. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por ser essa aula, esses ensinamentos. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Bacana. Eu acho que antes das redes, eu quero te dizer o seguinte, Vanderlei. Eu sou muito honrado de ter tido a oportunidade de conhecê-los. Né? O Instituto tem uma base que, de novo, é a base da minha crença. Né? E trabalhando com esse espírito, né? O espírito de uma governança leal, o espírito de uma governança aberta, de uma cabeça que aceita, que troca, que interage, que questiona, que evolui, que encosta no outro para transformá-lo, desenvolvê-lo, né? Sempre buscando na proposição a positividade e os bons resultados. Né? E mais, trabalhando aí sim com a junção, né? Destas pessoas que transitam nas mesmas causas. Né? Então contem muito comigo. Né? Eu acho que a gente transita no mesmo ecossistema, estamos na mesma cidade, na mesma região, olhando muitas vezes para as mesmas temáticas. Né? Eu tenho um trânsito grande na saúde, um bom trânsito na educação, na governança. Né? Contem comigo para, obviamente, o que vocês precisarem. Eu estarei sempre à disposição e com muita honra. Né? Pelo trabalho que vocês desenvolvem, por quem vocês são e por aquilo que vocês almejam com esta criação deste time fortalecido. Para me encontrar, eu estou nas redes sociais por intermédio do Omar Gunning. Né? Uhum. Então, estou no LinkedIn, também facilmente no Instagram. Né? Lá no Instagram, Omar Gunning, você encontra inclusive meu WhatsApp, então fácil me mandar uma mensagem. Eu adoro esta ferramenta. Né? Eu tenho dito que há praticamente agora 6 anos eu não tenho usado mais e-mails, porque ou é um canal ou eu não consigo vencer o dia, né, e driblar todas as ações. Mas as pessoas que trabalham comigo, Vanderlei, já sabem que se me mandarem um e-mail, precisam me mandar um WhatsApp avisando, vai lá na caixa. Gratidão, viu? Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Legal. Foi bacana. Bom, e para você que está nos assistindo, fiquem à vontade também para nos seguir no nosso Instagram, @ILLJoinville. Também estamos no YouTube, onde que estará esse episódio, tem tantos outros episódios. E também no LinkedIn, estamos lá no LinkedIn também. Fiquem à vontade para seguir as nossas redes e fiquem também antenados que sempre em abril e setembro nós temos nossos eventos abertos. E em setembro, especificamente, nós temos o nosso fórum. Muda de ano para ano, porque eu não sei que ano que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas normalmente é no meio de setembro. Então fique antenado nas nossas redes sociais, que em setembro nós temos nosso fórum, onde nós trouxemos sempre um palestrante local da nossa região e mais 10 nacionais, para que possamos interagir e furar essas bolhas com conteúdos bem relevantes para a nossa sociedade. Porque acreditamos no livre mercado, acreditamos no empreendedorismo, na liderança, o impacto da liderança, e isso só se faz com a junção de gente boa. Então fiquem à vontade para seguir nossas redes sociais e fazer parte do nosso instituto. Se inscrevam em abril e setembro, venha fazer parte dessa jornada. Se você quer ser um líder de excelência, se você quer ser um líder melhor
ou se você já é um líder e quer ser melhor ainda, venha conosco nessa jornada, que será muito bem recebido e vamos aprender juntos. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, onde nós, como indivíduo, aprendemos juntos com líderes de excelência como o Marco. Então, venha conosco fazer parte dessa jornada e sermos também os futuros grandes líderes da nossa região. Muito obrigado. Hein? Gratidão.